Bom dia a todos! Que alegria, né? Nós estarmos aqui juntos nessa manhã, né? Todo mundo sabe, né? O carinho que eu tenho com a Casa da Acolhida. E hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, que vai nos trazer grandes reflexões sobre o nosso trabalho, inclusive o trabalho da Casa da Acolhida. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por esses momentos ímpar na nossa vida, onde através deste estudo, onde através da amizade que nós temos na Casa da Acolhida, nós possamos sentir o coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo, e que possamos, né, nessa manhã de domingo, estarmos sintonizados com os benfeitores da casa, e a partir de agora, né, fazer com que os nossos corações possam expandir essa luz divina que cada um pode emanar de si. E juntos nós possamos ser como o sol, a estar iluminando não só os nossos corações, os corações de nossos familiares, os corações de nossos tarefeiros e frequentadores da Casa da Acolhida, mas também iluminando todos aqueles que neste momento estão precisando de uma energia de amor para terem força e coragem para prosseguirem na sua caminhada. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é dai de graça o que de graça recebestes. E para isso, nós vamos estudar dois evangelhos, que é o evangelho da natureza e o evangelho de Jesus. Então, o evangelho da natureza é o evangelho aberto, em que todas as observações humanas não atingem os limites de sua poderosa ação de amor. É Caena, né, que vai nos trazer essa instrução. Então, vamos ver que evangelho é esse? Então, olha só, o sol. O sol, ele ilumina o nosso planeta, nos dando vida. E aí o sol, gente, ele não cobra nada por isso. Ele nos dá gratuitamente o seu calor, a sua claridade. A chuva que molha a terra árida, a chuva que faz renascer a natureza, a chuva, né, que faz com que, através, né, das suas bênçãos, não deixa nos faltar o alimento. E ela limpa a atmosfera, né? Ela faz tudo isso gratuitamente. As flores, né, que além do seu perfume, embeleza a nossa vida, né? As flores faz com que a nossa vida fique mais colorida. E ela nos oferta isso gratuitamente. O canto dos pássaros, que alegra a nossa caminhada, que faz com que a gente reflita sobre o valor da nossa vida. Então, o canto do pássaro faz com que a música divina tenha ressonância em nosso íntimo. Temos aqui a nascente, que vai percorrer um longo caminho, né? Até que a água chegue em nossos lares. Ela que vai passar por terras áridas, por plantações. Ela, né, que vai vencer tantos obstáculos, né, para atingir o rio. E ela sacia a nossa sede, gratuitamente. A vaca, né, que nos oferta o leite para os bebês, que é o alimento, né, o alimento do homem. Ela, além de alimentar os seus bezerrinhos, ela oferta para o homem, gratuitamente. As frutas, né? Onde o pomar nos dá essa variedade de frutas, cada qual com a sua vitamina, cada qual com a sua cor, né? Fazendo com o seu gosto, fazendo com que o nosso corpo físico se sinta não só alimentado, mas que ele tenha as vitaminas necessárias, né? Para que nós possamos ter o equilíbrio físico. E agora o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho da natureza, né? Nos sustenta, o Evangelho da natureza são os recursos divinos que Deus nos fornece para que possamos no dia a dia, né, ter o nosso equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual. Mas existe o Evangelho de Jesus que vai estar complementando esse Evangelho divino. E da mesma forma, né, que a natureza não cobra para que o ser humano aproveite de seus benefícios,
Jesus também, ele vai nos dar o ensinamento e vai nos dizer que tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós, que nós também não devemos de cobrar por isso. Ah, mas Wanda, o que será, né? Que nós temos dentro de nós e que Deus nos ofertou e Jesus nos diz que nós não devemos cobrar por isso. Aí lá em Mateus, capítulo 7, capítulo 10, versículo 7 e 8, aí Jesus vai nos dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Vamos ver o que seria isso, né? Então, todos nós somos médiuns, né? E a mediunidade, ela é um tesouro divino. E a mediunidade, ela nos foi ofertada gratuitamente, para que pudéssemos nos ajudar e ajudar todos aqueles, né, que necessitam do nosso magnetismo, que necessitam da nossa energia de cura. Mas a mediunidade, ela deve ser trabalhada com Jesus. Então, a mediunidade com Jesus é, acima de tudo, um serviço aos semelhantes. Da mesma forma que a natureza nos oferta os seus recursos, nós vamos ofertar a nossa mediunidade para todos aqueles que necessitam. E mediunidade, na essência, é uma cooperação mútua. É onde cada um de nós tem algo a ofertar. Então, alguns, né, tendem a ofertar durante uma reunião mediúnica as suas vibrações. Outros têm a nos ofertar o seu ectoplasma. Outros têm energia de amor, têm alegria. Então, a mediunidade, na verdade, é onde irmãos, né, onde todos nós aqui estamos reunidos para que cada um dê exatamente aquilo que tem. E é interessante, né, que mesmo que eu queira ofertar o que eu não tenho condições para isso. Então, cada um só pode ofertar aquilo que ele tem. Por isso que a mediunidade é uma cooperação mútua. É um cooperando com o outro. É como aquele que já avançou um pouquinho na evolução, puxa o irmão para que ele possa caminhar junto. E aí, mediunidade é um talento divino, né, dado aos irmãos, e a divina bondade nunca nos depreende. Então, o que nós temos aqui? Se mediunidade é um talento, né, nas nossas mãos, a bondade divina vai fazer com que isso seja multiplicado todas as vezes que eu estou em contato com o outro, ele é multiplicado todas as vezes que eu estou doando para o outro. Por isso que mediunidade é um talento divino. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais confiança nós adquirimos, né? Quanto mais nós exercitarmos a mediunidade, esse talento divino vai crescendo, vai jorrando, como se fosse uma fonte divina. E ali vai alcançando as dores da alma, né? As dores do corpo físico. E a mediunidade, muito bem trabalhada, né? Através do estudo, através da disciplina, né? Baseado no Evangelho de Jesus, ela tende a dar frutos, não só 30, 60, mas cada um pode dar os seus próprios frutos, chegando até 100 por um. Médiuns, segundo Joana de Ângeles, são todas as criaturas, em diferentes graus, porque todos possuem recursos que facultam o registro do psiquismo daqueles com os quais convive no corpo, como daqueles outros, né, que já transpuseram a barreira carnal e se encontram despojados da matéria. Então, olha só. O que nós podemos dar? O que Jesus nos pede? Curai os enfermos. Então, todos nós, sem distinção, nós temos recursos, né? Então, Joana de Ângeles fala que faculta o registro do psiquismo daqueles que nós estamos convivendo,
né, no nosso mundo material, mas também daqueles, né, que estão já no mundo espiritual. Mas, Wanda, como é que a gente pode utilizar a mediunidade se eu não tenho a mediunidade ostensiva? Eu sei que médios são todas as criaturas, mas de que forma que eu posso utilizar a minha mediunidade curando os enfermos, o que Jesus está me pedindo? Olha só, quando nós fazemos uma oração, e fazemos essa oração com boa vontade, com alegria, com confiança, sabedores de que podemos ajudar aquele que precisa, estamos exercendo a nossa mediunidade. Quando estivermos, né, em silêncio, diante, né, de brigas, de contendas, eu estou exercendo a minha mediunidade. Então, todos nós podemos ajudar a quem precisa, todos nós podemos curar os enfermos. E aí é interessante que a mediunidade espontânea dessa forma, que vem do coração, ela é muito rica. Porque muitas vezes nós acreditamos que a mediunidade ostensiva é aquela que está trabalhando, é aquela que está ativa, mas a mediunidade, que é o amor que vem do nosso coração, essa está abrangendo o espírito de nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí, Paulo, em 1 Coríntios 12, 7, ele vai nos falar que a manifestação do espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, professora é médium. A professora que trabalha com amor, ela é médium do conhecimento e é médium para poder mostrar caminhos, mostrar potencialidades do seu aluno. A mãe é médium, onde ela vai trazer em seu ventre um espírito que vai se materializar. Né? E ela vai ser intuída, né? O tempo inteiro para poder estar ajudando os seus filhos a se tornarem homens de bem. O médico, ele é médium, porque através da cura, né, que ele vai estar ali utilizando as suas mãos para passar uma receita, para fazer uma cirurgia, né? Ele está promovendo uma cura no corpo físico através do que ele receitar. E os médicos são muito intuídos, né? Então, a manifestação do Espírito é nos dada, né, essa energia divina, esse talento divino, é para que cada um possa dar um fim proveitoso. Por exemplo, né, o expositor, ele é médium da palavra, porque ele vai estar passando ali, né, para os ouvintes uma mensagem. Por isso que é bom estarmos com Jesus, para que essa mensagem seja uma mensagem baseada no amor, baseada nos preceitos divinos, né? Não é, segundo Emmanuel, a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. E quais são essas atitudes? Atitudes baseadas no bom senso, né? Porque Paulo já falou que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então nós temos essa vigilância, estarmos em oração, porque nós sabemos que a melhor oração é o amor. Então, em todos os momentos do nosso dia, que nós possamos estar exercitando, né, o amor. E ao chegar, né, à noite, quando nós estivermos indo para o repouso, né, do sono físico, que nós possamos nos avaliar, saber se nós, as nossas atitudes, se elas foram baseadas nos ensinamentos do Cristo, o que eu errei, o que eu posso melhorar, né? Então, é a atitude do servidor, segundo Emmanuel, é que vai distinguir a mediunidade, porque os irmãos que estão no caminho do mal, eles também têm a mediunidade, porque a mediunidade passa pelo nosso corpo físico. Então, nós temos que ficar atentos ao que nós estamos fazendo com ela, né? De que forma nós estamos utilizando. E aí, como curar, então, os enfermos, né? Curar os enfermos através da nossa energia de amor. Ah, Wanda, mas seria só, então, através de uma reunião mediúnica? Seria só através, né,
das reuniões de cura, de tratamento, não. Quando Jesus nos pede para que nós possamos curar os enfermos, é utilizar essa energia que todos nós temos e ofertar essa energia para o outro. Então, quando eu estou numa tarefa, que eu estou atendendo no telefone um irmão que está em aflição, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou ofertando o meu amor, a minha palavra, a minha escuta ativa. Então, eu estou curando os enfermos. Quando eu estou evangelizando, aonde eu estou ofertando o evangelho para aqueles espíritos que acabaram de reencarnar e que é de suma importância, né, evangelizarmos essas crianças o mais cedo possível, para que elas possam, né, percorrer o caminho da sua reencarnação com mais tranquilidade, se tornar um homem de bem, eu estou curando os enfermos. Então, quando Jesus fala assim, curar os enfermos, é justamente dentro daquilo que você tem de melhor, dentro da sua tarefa, e é interessante que não é apenas fazer algo por obrigação, não é fazer, às vezes, uma tarefa para que eu me cure, para que eu me sinta bem, né? Não é nada disso. A tarefa, não importa qual é a tarefa, nem a quantidade. O que nos importa é a qualidade que nós vamos colocar. Porque a alegria, a esperança e a fé são remédios que a espiritualidade vai tirar do nosso coração, da nossa vibração, para levar até esses irmãos. Então, falar do Evangelho de Jesus é uma forma, eu estou utilizando a minha inteligência, né? Eu estou utilizando talentos. Mas falar do Evangelho de Jesus com amor é a grande diferença. Então, quando o irmão está assistindo uma reunião pública, ele está recebendo a palavra, mas ele está recebendo, acima de tudo, o que o expositor, o que os irmãos que estão ali, né, desencarnados, intuindo, né, os benfeitores, está recebendo uma carga energética de amor. E aí é que está a nossa verdadeira cura. Então, as palavras ditas com amor. E aí nós vamos ter aqui, né, na visão espírita, a fonte, a revista cristã, né, de espiritismo, que vai colocando que as energias nocivas que provocam as doenças espirituais, elas podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas, ou seja, drenadas para o corpo físico. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. Bom, eu costumo dizer que quando nós temos mágoas, ressentimentos, orgulho, egoísmo, isso, né, eu sempre falo que é como se fosse uma água suja. E esta água, ela pode ser dessa reencarnação e pode ser de outra reencarnação. Então, a água está ali suja. E aí, à medida que nós vamos exercitando o amor, né? À medida que nós vamos nos tornando um homem de bem, é como se uma água limpa fosse chegando ali no nosso perispírito, que é onde estão as memórias, né, das nossas reencarnações ali. E aí, à medida que a gente vai fazendo bem, nós vamos limpando tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está parado. É o que eu chamo de jogar luz sobre o seu passado, na hora que a gente faz o bem. E aí, essa água suja, parada, ela vai recebendo água limpa do bem, do amor. É por isso que Jesus nos diz que quem beber da água dele nunca mais terá sede, porque a água de Jesus que ele nos oferece é justamente a água do amor ao próximo. E aí vai se limpando, 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 limpando. Então nem precisa ser drenada para o corpo físico.
Mas, se porventura nós ainda insistimos, né, em permanecer na chaga da humanidade, que é o orgulho, que é o egoísmo, então nós vamos ter a drenagem para o nosso corpo físico. E aí eu costumo dizer também, né, que, segundo Joseph Kleber, no livro Medicina da Alma, de Robson Pinheiro, ele nos fala que nós temos dois bisturi. Nós podemos passar por dois bisturi. Um é o bisturi do amor, que é esse primeiro aí, né, onde a gente vai, através do amor, limpando as nossas mazelas, né, oriundas dessa reencarnação e de outra. Mas, se não, né, nos dispusermos a isso, então nós vamos ter o bisturi da dor. É onde essas energias nocivas, tóxicas, né, de erros, vão estar passando, então, para o corpo físico. Aí vem o bisturi da dor. E quando passa através de um câncer, né, através de várias, né, doenças, e nós, com essa doença, né, nós vamos ser resignados. Lembrando que ser resignado não é aceitar simplesmente, mas é saber que existe ali uma doença e que nós temos que buscar a ajuda do médico material, nós temos que buscar ajuda espiritual, né? Porque uma grande forma de estarmos buscando a ajuda espiritual é através da oração, através do evangelho, a prática do evangelho, através do passo, da água fluidificada, né? E quando estamos dispostos, né, a sermos resignados e buscarmos os recursos para a nossa cura, o bisturi da dor pode vir, o médico pode tirar, se for, por exemplo, um câncer lá nos seios, tira, jogou fora, acabou. Mas, infelizmente, se não estamos dispostos a nos modificar, é o que é colocado aqui na Revista Cristã do Espiritismo, né? Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. Outro membro do corpo físico, outro órgão pode ser atingido por essa energia que já foi retirada através, né, do médico físico. E aí, gente, nós vamos colocar o seguinte, que essas doenças, elas vão se acumulando no nosso perispírito, né, através de reencarnações no erro. Então olha só, o que nós temos aqui, ó? São aquelas provenientes de nossas vibrações. Vibrações tóxicas, negativas. O acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito gera autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o corpo físico, o organismo físico, cria um campo magnético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como o coração, o fígado, pulmões, estômago, né? Arrastando, né, uma sequência de sofrimentos. Então, para evitarmos que isso nos ocorra, nós devemos buscar a cura. E nós todos podemos ajudar o irmão através do passe, né, através das nossas vibrações positivas, né? Porque as nossas vibrações positivas, elas, ao entrar em contato com aquelas energias deletérias, a gente vai limpando, limpando, limpando ali, e deixando a nossa energia de cura, o nosso magnetismo de cura, junto com o magnetismo, né, que vem da espiritualidade, e vamos substituindo ali essas energias tóxicas, para que esses órgãos, né, não sejam tão atingidos e o irmão permanecer com essas energias. E ainda tem a questão de irmãos, né, que são desafetos de outras vidas e que através dessas emanações de ódio, né, essas emanações de dor mesmo, né, por terem sofrido em nossas mãos, né, em outras vidas, acabam também atingindo esses órgãos. E o que a gente sempre diz, né, esses irmãos vão pegar justamente, né, o nosso calcanhar, né, de Aquiles, né? O nosso, digamos assim, um ponto fraco.
Então, através do estudo do Evangelho da Natureza e do Evangelho de Jesus, nós podemos nos fortalecer nas nossas fraquezas e, a partir daí, termos menos doenças, né, espirituais no nosso perispírito e no corpo físico. Agora, para que a saúde seja restituída, né, segundo Joana de Ângeles, aos enfermos, torna-se necessária a radical transformação moral, porquanto do espírito procedem todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Quando Jesus nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, né, não é apenas um convite, não é apenas uma instrução, é um tratado científico. Porque na medida que nós procuramos fazer o outro apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, nos colocando no lugar do outro, não com a experiência que nós temos hoje, né? Aliás, não com a minha vida, a forma como eu vivo, mas colocando no lugar do outro como ele. Porque se eu me coloco no lugar do outro da forma que eu vivencio os ensinamentos de Jesus, na forma que eu ajo, eu não vou compreender a dor do irmão. Então, na medida que eu me coloco no lugar do outro, como se fosse ele, com as experiências que ele tem, com a história de vida que ele tem, aí sim eu vou compreender. E aí, na hora que eu faço essa transformação moral em mim, eu estou ajudando muitos outros irmãos enfermos, principalmente desencarnados, e que estão, né, junto à minha energia, que antes tóxica, se torna uma energia salutar, né? Uma energia que pode estar modificando aqueles que estão ao meu redor. E aí Jesus, então, depois fala, olha, curai os enfermos, né? Ele vai falar, olha, agora, limpai os leprosos. Quando a gente fala, né, nos leprosos, a gente vai recordar ou daquela passagem, né, onde Maria de Magdala vai receber os leprosos, né, lá na praia, após Jesus já ter partido, né? E ela vai acolher eles junto ao seu coração de mãe, né? Energia de mãe, e vai acompanhá-los até o leprosário, né? Ou então a gente também vai recordar dos 10 leprosos, né? Daqueles, né? Que 9, né? Os 10 foram, né? Para se apresentar, né? No templo lá, né? A lei da época. E um apenas vai voltar, né? Para agradecer. Essa lepra, né? É interessante porque no tempo de Jesus a lepra não é apenas essa que a gente conhece, mas a lepra é qualquer doença de pele, né, que eles imaginavam que aquele que tem uma doença de pele é uma doença visível, né? Essa doença aí ela poderia, né, contagiar e por isso tinha que ser afastado da cidade. Depois de curado, eles iriam se é como se eles não existissem mais enquanto cidadãos. Mas no momento em que eles, né, são curados, eles vão se apresentar no templo, né, aos sacerdotes, porque eles são inseridos de novo na sociedade. Então, essa lepra nós conhecemos, mas existe uma outra lepra. Essa lepra, então, essa a gente tem que pensar bastante sobre ela, e é a que Jesus está nos pedindo nesse momento. Então, olha só, lá nos 10 leprosos nós temos, ao vê-los, ele disse, vai mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, foram limpos. Mas parece que 9 foram limpos do corpo físico, mas ainda não estavam prontos para a limpeza da verdadeira lepra, que é a lepra do egoísmo, a lepra do orgulho. Então, olha só, há muitos leprosos da alma. Uma conduta má vai marcando o nosso perispírito. Aí Jesus vai falar assim, agora, ressuscitai os mortos. Aí nós vamos pensar também, né? São os irmãos que já estão desencarnados. E vamos lembrar de quem? Nós vamos lembrar de Lázaro, né? E Joana de Ângeles vai nos mostrar que existe um outro tipo de morte. Então, olha só, Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizam no erro, havendo perdido contato com a existência, por estarem mergulhados nas sombras da ignorância
e da criminalidade, onde exaurem as forças vitais e entram em decomposição. Olha só. Então, neste momento, Jesus, né, quando ele fala ressuscitai os mortos, ele está nos orientando para que possamos despertar o irmão que está no erro. O irmão que tomou o caminho errado. Qual é o caminho errado? É aquele que é contrário às leis divinas. É aquele que é contrário à lei de Deus. Então, o que nós podemos perceber? Que se nós já conhecemos a doutrina espírita, se nós já temos um conhecimento, porque na verdade todos nós já conhecemos o Evangelho, até porque nós não estamos numa reencarnação nova, e todos nós já conhecemos o Evangelho. Mas o Evangelho redivivo, aonde a doutrina espírita vai jogar luz sobre as escrituras divinas, vai nos mostrar uma nova forma de vivermos. E à medida que nós temos esse conhecimento, Jesus está nos convidando a ajudar aqueles que ainda estão mergulhados nas sombras da ignorância e da criminalidade. Por quê? Porque nesse momento estão jogando as energias tóxicas no seu perispírito e de uma forma ou de outra essas energias vão ter que serem drenadas. Ou através do amor, ou através da dor. Então, quando a Joana fala que as forças vitais entram em decomposição, é isso. Estamos nos tornando leprosos. Leprosos do erro. Leprosos, infelizmente, digamos assim, do exercício do mal. Então, nós temos que ressuscitar os mortos, dar a mão aos irmãos que estão no erro, através do nosso exemplo, principalmente aqueles que estão dentro do nosso lar, porque quando Jesus fala assim, reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele, né? Nós podemos refletir que aquele que está muito próximo de nós são os nossos familiares, né? E os nossos familiares são quem? Afetos e desafetos de outras encarnações. E aí, gente, nós vamos lembrar do filho pródigo. Porque o filho pródigo é aquele que tinha vida em abundância. E ele vai se afastar da casa do pai. Ele vai trilhar um caminho, lógico, escolhido por ele, através do seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele é respeitado. E ele vai trilhar esse caminho. E ele vai, então, caminho escolhido por ele, né? Ele vai pedir a herança para o pai. E, na visão dele, ele está pedindo a herança material. Mas, na verdade, o que o pai vai lhe dar não é apenas uma herança material, é uma herança de valores eternos. Então, o grande tesouro que ele vai receber, né, é essa herança paterna. Porque o filho pródigo ele vai passar por várias situações, e esse filho pródigo, ele vai tirar do seu íntimo essa herança paterna, né? Então, embora passando fome, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele vai buscar o trabalho digno, né? Ele vai ter humildade para reconhecer que, infelizmente, ele errou, e a partir do momento que ele errou, ele vai ter humildade de voltar para corrigir, né, este erro, não mais como filho, mas assim como um dos seus servos, né, do pai, né, servo do pai. Ele vai valorizar aquilo que ele perdeu, vai ter humildade. Então, esse estava morto. E aí é interessante, olha o seguinte, quando ele retorna, e aí o pai vai recebê-lo com alegria, porque todos nós que estamos no caminho do erro e seremos reconduzidos ao caminho do bem, somos ovelhas perdidas e Jesus vai nos levar de volta para o seu redil. Então, é motivo de alegria, é motivo de regozijarmos. E é interessante que quando estão celebrando a festa, que chega
o filho mais velho, ele vai questionar e vai falar, olha, peraí, como assim, né? Depois de tudo que ele fez, né? Ele vai ser recebido como uma festa, né? E eu, que sempre estive aqui, né? Nunca recebi nada, né? Nunca recebi, né? Um cabrito, nunca recebi recursos, né? Do Senhor, né? Para poder confraternizar com meus amigos, né? E aí é onde o pai vai dizer, olha, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então vamos procurar ressuscitar os mortos, né? Aquele que está, né, morto para a vida, porque está na ilusão, morto para a esperança, né? Porque está, infelizmente, em descrédito, né? Com o Evangelho de Jesus, em descrédito com o nosso Pai Maior, né? Vamos, né? Ressuscitar este irmão. Esse é o grande convite. E aí, né? Nós temos Emmanuel no Caminho e Verdade, né? Verdade e Vida. Ele vai falar o seguinte: no concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Então, mais aí, né, uma luz que a doutrina espírita vai nos mostrar, né, nos iluminar, né, de que podemos estar paralíticos da alma, podemos estar endurecidos do coração, se nós não tivermos uma atividade, né, espiritual edificante, né? E aí é interessante que na medida que nós vamos trabalhando no bem, nós vamos andando, nós vamos caminhando. Quando Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso. Ele está nos mostrando que o seu evangelho é o caminho que nós devemos seguir. É a lei de amor que nós devemos seguir, né? A verdade é uma só. De que se não estivermos movimentando, né, a energia de amor, né? E aí é interessante que o evangelho ele é composto de verbos, né? Porque o tempo inteiro Jesus está nos convidando a nos movimentar, a andar, a seguir, a caminhar, né? Aí se nós não movimentarmos o evangelho, os seus ensinamentos, a verdade é que nós estaremos paralíticos da alma. Mas na medida que nós nos movimentamos, na medida que nós fazemos o bem, nós estamos então caminhando e estamos entrando na verdadeira vida. Estamos alcançando o reino de Deus. E aí é interessante que essa vida que nós vamos ter, à medida que a gente pratica o bem, à medida que nós estamos doando o melhor que nós temos, né? Porque é um caminho evolutivo, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos angariando mais recursos para trabalhar. É por isso que se diz, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É porque quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, nós nos preparamos, mais trabalho nós vamos receber. Essa é o grande salário nosso, né? E aí nós nos movimentamos e vamos ter vida. Vida em abundância. Essa é a grande proposta de Jesus, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, Romanos 6,23. Para os que permanecerem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Mas para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Agora, expulsai os demônios, né? Nós vamos crer que os demônios, na verdade, são os nossos próprios inimigos íntimos, né? E que acaba ocasionando a obsessão. E aí nós temos, então, que pensar muito nessa questão, expulsar. Ninguém vai expulsar, né? Na verdade, os irmãos que estão nos fazendo mal. Porque eles estão justamente se filiando às nossas vibrações, né? Se estamos dando guarida, nós mesmos somos os únicos culpados, né? E aí nós temos nos demônios os espíritos ignorantes e perversos,
aqueles que são responsáveis pelos transtornos emocionais e psíquicos, bem como os fisiológicos de quantos lhe padecem instância mórbica e infelicitadora. Então, olha só, o que nós podemos perceber? Que a nossa reforma íntima, né, faz com que esses irmãos se afastem de nós. Mais uma vez, o convite de Jesus, né? Expulsai os demônios internos. Porque, se transformando no homem de bem, nós vamos atrair, através da nossa energia íntima, nas nossas vibrações, nós vamos atrair irmãos que comungam com o nosso jeito de ser, que são os amigos espirituais, né? De graça recebestes, então de graças dai. O que nós recebemos de graça, né? Então tudo isso que nós falamos, e aí a gente vai perceber o seguinte, que lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, né, cujo título é Dai de graça o que de graça recebestes, nós temos o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, de Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava que eles não fizessem dele objeto de comércio nem de especulação. E nem o meio, né? Porque Deus não vende os benefícios que concede. Nós vimos a natureza, né? Nós vimos a natureza, o evangelho divino, é tudo dado gratuitamente para nós. Como, pois, um homem que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade e de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, olha só, se tudo que nós ganhamos, os recursos divinos são gratuitos, se a mediunidade que nos foi ofertada é gratuita, o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos é gratuito, como é que nós vamos cobrar por isso, né? Então, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imortal traficar com as graças de um soberano da terra, poder se ater por lícito o comércio com as do soberano do universo, né? Então, de forma alguma. Então, da mesma forma que o sol, que nós iniciamos com a imagem do sol, é para todos os seus raios, né, que vai nos beneficiar. Sabemos, né, que sem o Sol, o planeta Terra não teria energia, né, para poder, né, sobreviver. E aí, se o Sol é para todos, o que nós temos, os nossos talentos mediúnicos, né, sejamos médio ostensivo ou não, é para todos, né? E aí nós vamos encerrar com essa frase de Kardec, que vai nos dizer que a maior mediunidade que um homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Então, que Jesus, né, que nos ofertou esse roteiro divino, que é o Evangelho, os seus ensinamentos, ele que é como o sol de nossas vidas, né? Que ele possa estar sempre presente no nosso caminhar, que ele possa estar iluminando os nossos passos, para que nós possamos ver as nossas trevas íntimas e, a partir daí, ver qual o caminho certo a ser tomado, para que possamos evitar as dores da alma, as dores do corpo físico, para que possamos viver em harmonia e, a partir daí, podermos ofertar o que de melhor nós temos e ajudar todos os irmãos que necessitam de um apoio, de uma esperança, que necessitam de uma fonte de energia, de amor, de gratidão. Então, nós vamos agradecer a Jesus,
agradecer a espiritualidade da Casa da Acolhida, desejando a todos um domingo de paz, um domingo de harmonia com seus familiares e que possamos ter sempre saúde física e espiritual. Que assim seja.